Família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para essa terça-feira, 18 de janeiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e compartilhe para geral. E deixe seu like para fortalecer. Para essa terça-feira, separei 13 palpites no canal para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Antes disso, quero mostrar aqui nosso Instagram, segue lá, @elonepalpites. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. E se você deseja fazer um joguinho validar uma aposta, temos a nossa banca Sportgo 777.net, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites dessa terça-feira, 18 de janeiro. Começando aqui pela Copa da Itália na partida entre Lazio e Udinese. Nos últimos 5 jogos da Lazio, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe da Udinese vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 4-4 na casa da Lazio. As odds abriram aqui a 1.70 para a equipe da Lazio, 5.0 para a equipe da Udinese. O palpite que eu vou deixar para vocês, com a primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu 2,5 em 3 oportunidades. No último jogo bateu 4-4. Ou se você preferir, pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gol. Agora passando aqui na partida entre Cologne e Hamburgo, pela Copa da Alemanha. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Colo. As odds abriram aqui a 1.72 para a equipe da casa, 4.75 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como uma primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe visitante, nos últimos 5 jogos, 2 delas bateu ambas marcam. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, 3 delas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ambas equipes marcam. Ou se você preferir pegar uma possível zebra, também vejo uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, na casa do Colo, 2 vitórias para a equipe da casa, 1 vitória para a equipe visitante e 2 empates. Você pode pegar também fora com empate, também vejo uma boa opção para esse jogo. Agora passando aqui pela La Liga na partida entre Betis e Alavés. Na classificação, é o terceiro colocado contra o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 empates e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Betis venceu fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Betis venceu 3, uma vitória para a equipe do Alavés e 1 empate. As odds abriram aqui a 1.45 para a equipe do Betis, que acredito que vença essa partida. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Betis para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Betis, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Alavés vem acumulando 4 derrotas seguidas. Vou deixar aqui um palpite de Betis para vencer a 1.45. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pela Premier League na partida entre Burnley e Watford. Na classificação é o 17º colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 empate. A equipe visitante também vem de 4 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Burnley venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 2.45 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. Palpite que eu vou deixar para vocês apenas na linha de gols, para na tripla ou numa quadra acima de 1,5 gol. Agora voltando aqui pela Copa da Alemanha, na partida entre Bochum e Mais. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Mais venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 3.30 para a equipe da casa, 2.15 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como uma primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Bochum, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. Jogando fora de casa, a equipe do Mais bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gol para botar numa tripla ou numa quadra. Passando aqui na partida entre São Paulo e Borussia Dortmund.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Dortmund venceu em casa por 3-2. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, o Dortmund venceu todos os jogos. As odds abriram aqui a 1.40 para a equipe do Borussia Dortmund, que acredita que vai ser a partida. Vou deixar aqui um palpite de Borussia Dortmund para vencer, ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pela Premiership, Campeonato Escocês, na partida entre Aberdeen e Rangers. Na classificação é o primeiro colocado contra o sexto colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Rangers vem de 4 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 2-2 na casa do Rangers. As odds abriram aqui a 1.53 para a equipe visitante, que acredito que vai ser a partida. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês como primeira opção de aposta, Rangers para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora na partida entre Hearts e Johnstone, ainda pelo Campeonato Escocês. Na classificação é o terceiro colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem numa sequência de 5 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Johnstone. As odds abriram aqui a 1.56 para a equipe da casa, 6.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como uma primeira opção de aposta, Hearts para vencer. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora pela Championship, na partida entre Fulham e Birmingham. Na classificação é o primeiro colocado contra o 18º colocado. O Fulham que tem o melhor ataque do campeonato com 64 gols marcados. Nos últimos 5 jogos da equipe do Fulham vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Birmingham vem de 3 derrotas e 2 empates. No último jogo entre eles, o Fulham venceu fora de casa por 4-1. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, o Fulham venceu 4 e perdeu 1. As odds abriram aqui a 1.25 para a equipe do Fulham, que acredito que vai ser a partida. Vou deixar aqui o palpite para vocês de Fulham para vencer, ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Preston e Sheffield United. Na classificação é o 14º colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 2-2. As odds abriram aqui a 2.90 para a equipe do Preston, 2.62 para a equipe do Sheffield. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Preston, bateu ambas marcas em 4 oportunidades. Nos últimos 5 jogos da equipe do Sheffield, ambas marcam em 1 oportunidade. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, 3 delas bateram, ambas marcam. No último jogo bateu 2-2. É o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar numa tripla ou numa quadra na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora pela Premier League, na partida entre Brighton e Chelsea. Na classificação é o terceiro colocado contra o 9º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Chelsea. As odds abriram aqui a 1.72 para a equipe visitante, 4.75 para a equipe mandante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, para botar na tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam, também veja uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, 4 delas bateram, ambas marcam. Como primeira opção de aposta, 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam. Agora passando aqui na partida entre Juventus e Sampdoria pelo campeonato, pela Copa da Itália. Nos últimos 5 jogos da equipe da Juventus, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe da Sampdoria vem de 2 empates e 3 derrotas. No último jogo entre eles, a Juventus venceu em casa por 3-2. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, Juventus venceu em todos os jogos. As odds abriram aqui a 1.40 para a equipe da Juventus. Vou deixar aqui um palpite de Juventus para vencer.
ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando para a próxima e última tip, na partida entre Cádiz e Espanhol. Na classificação é o 11º colocado contra o 19º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Espanhol venceu em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, 3 vitórias para a equipe do Espanhol, 2 vitórias para a equipe do Cádiz. As odds abriram aqui a 2,37 para a equipe visitante, 3,25 para a equipe mandante. Palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam, também veja uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Cádiz, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Jogando fora de casa, a equipe do Espanhol bateu ambas marcam em todos os jogos. Como primeira opção de aposta, 1,5 gols, ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam. Agora passando para a tripla que selecionei para vocês para essa terça-feira, 18 de janeiro. Você pode pegar aqui Betis acima de 1,5 gols contra a equipe do Alavés. Santa Paulo e Borussia Dortmund acima de 2,5 gols. E você pode pegar aqui também o Angers para vencer a equipe do Angers 1,5. O Angers 1,5 contra a equipe do Aberdeen. Aberdeen e o Angers acima de 1,5 gols. Borussia Dortmund e Santa Paulo acima de 2,5 gols. E o Real Betis e Alavés acima de 1,5 gols. Essa é a tripla de gols para essa terça-feira, 18 de janeiro. Obrigado a todos. Boa sorte para nós e fui!